A paz de Deus, meus prezados e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nosso querido irmão Josival, Josival Soares de Oliveira, ele viu esse vídeo aí em cima, O título é Monazier acredita que o Senhor Jesus era analfabeto, parte 3. E ele emitiu o seguinte comentário, Ele diz: por que você persegue tanto assim a CCB? Meu querido irmão Josival Soares, Oliveira, não sou um perseguidor da CCB, da congregação. No exame dos meus vídeos e dos meus textos, você vai descobrir que eu faço a defesa das nossas doutrinas originais, são as que estão no nosso estatuto. E também você pode conferir aqui no nosso inário. Estão aqui no final do nosso inário, Isso até o inário número 4. Entende? Por quê? No inário número 5, eles já perverteram os nossos pontos de doutrina, tá vendo? Por exemplo, o primeiro ponto de doutrina, ele diz o seguinte, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a nossa única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. Entendeu? Então veja. E diz também que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eles perverteram esse ponto de doutrina, acrescentando a palavra contendo. A redação no inário número 5 ficou a seguinte: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Por que eles fizeram isso? Entende? Porque é o seguinte: desde o ano 1950, eles vêm pregando que a palavra de Deus está na boca deles e não na Escritura Sagrada, na Bíblia. Entende? Por isso que eles perverteram o primeiro ponto de doutrina. O que aconteceu com eles? Eles ficaram arrogantes, soberbos. Desde o princípio, a nossa Irmandade foi ensinada a buscar a resposta dos seus problemas, das suas necessidades, na palavra, na boca do servo de Deus. Entendeu? E eles se ensoberbeceram por causa disso, ficaram soberbos. Estão se achando os caras, entendeu? O que não é verdade. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Ninguém sabe do que a Bíblia diz, nem... o ensinamento é para que examinemos a Bíblia, não estudemos a Bíblia. A Bíblia não é para ser estudada, a Bíblia é para ser examinada. Uma invenção, criativa esses camaradas. Por quê? Examinar significa estudar acuradamente. Você vê o que a Bíblia diz com muito cuidado, entende? Estudando o que ela diz, comparando verso por verso com outras partes e porções da Bíblia. É isso que quer dizer examinar a Bíblia. É estudar com cuidado. Fizeram uma diferença. Então hoje, e com isso, nosso povo não dá valor ao que a Bíblia diz, lê simplesmente, e os ministros fazem cartomancia, Abre a Bíblia em qualquer lugar e prega. Muitas vezes nem o que a Bíblia está dizendo, Usam versos, fazem doutrinas absurdas, isolando o verso de seus conteúdos, fazem heresias usando uma palavra, uma frase de um verso, às vezes um verso isolado do seu contexto, levanta ali um perverso sentido, faz uma aplicação indevida e cria uma heresia, entende? Então, por isso que eles vêm dizendo que a palavra de Deus está na boca deles e não na Bíblia. Agora, se você examinar o que a Bíblia diz, você vai ver que eles estão muitas vezes estão falando, pregando heresias diabólicas, demoníacas, ensinamentos de homem, mandamentos de homens, sem nenhuma fundamentação dentro das Escrituras Sagradas. E mais ainda, entendeu?
ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. A Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Isso ainda está no primeiro ponto de doutrina, não, no inário número 5, que eles perverteram com o acréscimo da palavra de Deus, contendo. Mas a Bíblia, mesmo com a perversão, ainda está dito lá que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Não é o que fala a boca do homem, essa boca destes homens mentirosos. Entendeu? E outra coisa também, diz que, o ponto diz que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No que a Bíblia diz, não no que está falando estes homens, entende? Então, eu estou mostrando isso. Por quê? Porque o nosso povo está sendo enganado, filho. O nosso povo está sendo ludibriado na sua boa fé, entende? Se isso procedesse de Deus, estas mudanças fossem da parte de Deus, eles explicariam isso muito bem explicado, publicamente, circular, dizendo: ó, Irmandade, o nosso povo acreditou durante 103 anos numa doutrina falsa, enganosa, está errado isso aí, que os nossos primitivos irmãos estabeleceram como doutrina. A verdade é essa, Deus nos revelou e explicar direitinho, mas não, é tudo escondidinho, entende? Do jeito que o diabo gosta, meu filho, entendeu? Tudo escondido. O Senhor nosso Deus já deixou registrado que Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. Não é coisas escondidas, não. Coisas escondidas não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus. Agora, o diabo sim gosta de coisas escondidas, entendeu? Porque é para melhor enganar as pessoas, entende? Eles perverteram também o segundo ponto de doutrina, entendeu? Perverteram também o segundo ponto de doutrina, onde eles fizeram o seguinte: sacaram o verbo haver, substituindo pelo verbo estar. No inário número 4 está escrito aqui, ó: e nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas. Então eles trocaram pelo verbo haver, onde está escrito, em cuja unidade estão. Usaram o verbo estar, sacaram o verbo haver e colocaram o verbo estar. Confira no seu inário, aí veja essas diferenças. Então, qual é o problema aí, irmão Jair? Só trocar o verbo, é? O que é? Vocês gostam de criar confusão, né, Jair? Eu sei. Presta atenção, o verbo estar indica uma situação que não muda. É imutável. Quando a doutrina, no inário número 4, diz que nele há 3 pessoas distintas, verbo haver, é o verbo haver. Quer dizer que Deus, na eternidade, a personalidade de Deus era constituída de 3 pessoas. Agora é assim e será eternamente, porque de fato Deus não pode mudar a sua personalidade, não tem como fazer isso. Entende? Se há uma coisa que Deus não pode fazer, é mudar a sua personalidade. Ele também não pode mentir, né? E outras coisas mais, né? Então veja. Mas então, eles substituíram pelo verbo estar, quer dizer que nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que pode ser mudada, entendeu? Por exemplo, você, Josival, está desempregado, mas amanhã você estará empregado, trabalhando. Mudou ou não mudou? Mudou. O verbo estar admite mudança. Josival, você está doente, mas toma esse remedinho aqui, tá? Esse remedinho aqui que você vai ficar curado. Você vai estar curado amanhã. Tá entendendo? Mudou ou não mudou? Claro que mudou. O verbo estar admite mudança.
Com isso eles querem dizer que o Senhor Jesus, ele não é Deus, ele está Deus, tá? Ele não é Deus. Agora, esses caras são idiotas, tá? Eles são malucos. Você que está indo atrás desses homens, está indo atrás de homens malucos. É um falso profeta, né? É a característica do falso profeta. Porque se Jesus não é Deus, Jesus está Deus, o Pai, né, Deus, que diz que nós queremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, também está um Deus vivente e verdadeiro. Amanhã ele pode tomar um pé no traseiro e outro tomar o lugar dele. Não é isso? Estão usando o verbo estar, dizendo que Deus está, Criador de todas as coisas, que Ele está de infinito poder. Então está dizendo que um dia esse poder acaba, entendeu? Ele está Criador. Estão dizendo que Deus não é, por enquanto ele está Criador, daqui a pouco outro bota ele para fora, dá-lhe o cartão vermelho, expulsa do templo e vai criar outras coisas, entende? Esses caras são malucos, rapaz. Não vai atrás desses homens aí, que esses caras são loucos. Eles estão dominados por espíritos maus. São demônios que tomam conta da vida destes homens. Porque eles se meteram na turminha que vive na prática destes sinaizinhos aqui, a maçonaria. Tá? Presta atenção. Tem mais outra coisa também. Eles sacaram a frase: 3 pessoas distintas. Segundo ponto, doutrina diz assim: em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sacaram a frase, 3 pessoas distintas. E diz: nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque eles estão negando a divindade do Senhor Jesus. Eles estão trabalhando isso até nos hinos, meu querido. Dá uma olhada nesse vídeo que está aí, tá vendo? O título dele. Onde eu trato a perversão dos nossos hinos, tá? Então, você que está vendo esse vídeo que está sendo gravado ao vivo aí no Facebook, você não está conseguindo ver o endereço destes vídeos onde eu trato destes assuntos, tá? Mas esse vídeo que eu estou fazendo agora vai ser editado e eu vou colocar nele todas as informações para que você confira e veja que eu estou falando a verdade. Esses caras são doidão, sabe? Sabe o que eles fizeram? Eles sacaram a palavra gozo, a palavra gozo dos hinos, tá vendo? Sabe por quê? Porque eles dizem que o seguinte, que tem conotação sexual, isso aí, né? É gozar, é o prazer sexual, entende? O que é isso? O Senhor Jesus mesmo usou essa palavra. Ele diz: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. E com esses caras, no Inário número 5, eles sacaram a palavra gozo dos versos dos hinos, porque diz que tem sexo, é gozo sexual. É prazer da relação, né? Sexual. Lá em Salmo, capítulo 21, verso 6, diz assim: pois o abençoastes para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Em Hebreus 11, 25 diz que Moisés, né, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 20: na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Entende? Não tem nada disso, não tem nada disso. Esses caras são biruta, entende? São malucos. E você está indo atrás de gente maluca, entende? O que é isso? Então, foi para negar a divindade do Senhor Jesus. Que, se você for nesse endereço aí, nesse site, nas pegadas do Mestre Jesus, e lá no busca você colocar a doutrina da Trindade, você vai ver uma tabela com 400 versos mostrando isso.
que Jesus Cristo é Deus, de capa a capa, do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, entende? Esses caras, por quê? Porque são homens perversos, são homens do anticristo, eles estão a serviço do anticristo. Porque o apóstolo João fala, deixa eu procurar aqui, né? Todo aquele que nega o filho, nega o pai, nega o filho. Aí diz assim, ó, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Messias? Esse é o anticristo, esse que nega o pai e o filho. Está lá no capítulo, na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 22. No 23 diz assim, qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. 1 João capítulo 2, a carta, né? Carta de 1 João, a primeira de João, capítulo 2, verso 23. Entende? Eles estão negando o Filho. Tá? Jesus Cristo como Deus encarnado, Deus que se fez homem. Entende? E que a Bíblia mostra isso com fartura de versos, com dezenas de versos. Entende? Isso é da nossa doutrina, tá? Que está aqui, ó, no terceiro ponto de doutrina, onde está escrito, ó, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nele há duas naturezas, a divina e a humana. Tá? E eles não sabem, ó, isso aqui também está aqui, ó, no Inário número 5, você pode conferir que eu estou falando. Ó. Abre lá, está lá escrito que ele também é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nele há duas naturezas, a divina e a humana. É isso que a Bíblia mostra, mas eles estão negando. No nosso meio, ninguém acredita na divindade do Senhor Jesus. Entenderam? Por isso são almas perdidas. Josival de Oliveira, Soares de Oliveira, você está indo para o inferno porque não crê na divindade do Senhor Jesus. E grande parte da nossa irmandade está indo para o inferno mesmo, porque não crê na divindade do Senhor Jesus. Veja bem, quando você não crê na divindade do Senhor Jesus, você o faz um falastrão, embusteiro, enganador, porque ele se apresentou o tempo todo como o Verbo encarnado, como Deus que se fez homem. Ele dizia, eu sou. Todas as vezes que ele falava, eu sou, ele falava em aramaico, ele falava o nome de Deus lá no Velho Testamento que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. Quando Moisés perguntou para o Senhor, né? Eles vão perguntar o teu nome. O que eu digo para eles? Deus se apresentou dessa maneira. Eu sou, é o meu nome, eu sou o que sou. Entende? Essa palavra, eu sou, é o nome de Deus. A pronúncia, a turma fala por aí, Jeová, né? Eu não creio. Ela se perdeu ao longo dos séculos, sabe? Mas significa Yahvé, a versão certa é Yahvé. O tetragrama, né? YHWH, são essas 4 letras hebraicas, né, ou aramaicas, né, o nome de Deus no Velho Testamento. Jesus, quando se apresentava, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Ele estava usando o nome de Deus, ele estava se apresentando como Deus. Por isso, os judeus, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, você lê que eles pegaram em pedra para apedrejar. E Jesus perguntou, tenho feito muitas boas obras no meio de vocês, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não queremos te apedrejar por coisas boas que você tenha feito, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Porque ele, se apresentando, eu sou a luz do mundo, esse eu sou, ele falava em aramaico e ele citava o nome de Deus. Entendeu? É isso daí. Eles perverteram também o 5º ponto de doutrina. Esses camaradas são sem vergonha. Eles fazem o diabo, né? Astuto, hein? E se você não presta atenção, ele te leva, ele te engana. Tá? O 5º ponto de doutrina diz assim: nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Então, aqui no Inário número 4,
quando diz que a regeneração ou o novo nascimento, está dizendo que é a mesma coisa. Por quê? São coisas que acontecem no mesmo ato, no mesmo momento. É no momento que você crê. Veja, há muitos versos que mostram isso, mas eu vou ler aqui no Evangelho de João, tá bom? E que mostra essas duas coisas. E mostra isso claramente. Aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 1. Está aqui, ó. Diz assim: veio para o que era seu, os seus, e os seus não o receberam, que eram os judeus, rejeitaram o Senhor Jesus. Depois disso: mas a todos quantos o receberam o quê? O Espírito Santo, tá? Receberam Jesus pelo seu Espírito Santo, né? Para habitar dentro de si. Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, quer dizer, quando o sujeito crer de fato no nome do Senhor Jesus, quando fala no nome do Senhor Jesus, é na sua pessoa, no seu ensinamento e, sobretudo, no sangue derramado para a nossa salvação. Quando crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a pessoa recebe o Espírito Santo e se torna um filho de Deus, nasce de novo. Está falando aí do novo nascimento. A presença do Espírito Santo, a sua natureza muda completamente. Porque ele passa a ser participante da natureza de Deus. O Espírito de Deus habita nele e gera nele uma nova natureza. O que acontece é que lhe dá poder para vencer o pecado. E se ele fumava, ele não fuma mais. Se ele era viciado em droga, ele não usa mais a droga. Se ele era bebum, gostava de se embriagar, ele fica livre disso. Porque ele tem poder diante de Deus para viver uma vida cristã agradável diante de Deus. E o verso 13 diz assim, ó: deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebe a regeneração e o novo nascimento, a transformação do homem. A regeneração e o novo nascimento são juntinhas. Uma coisa não está separada da outra. Mas o que eles fizeram? Eles perverteram no Inário número 5, dizendo que a regeneração, eles se perverteram da seguinte maneira, dizendo que a regeneração e o novo nascimento era o, eles separaram aqui, e o. Então fizeram duas coisas. Então a salvação hoje, eles estão ensinando que acontece em duas etapas. A primeira seria a regeneração, que é salvo do pecado. É uma mentira, porque ninguém está salvo do pecado. A palavra de Deus diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Tá? Então ninguém está salvo de pecar. Você duvida do que eu estou dizendo? Você não acredita? Examine a sua vida. Entendeu? Você está beleza, está indo, aquela maravilha, tá, oh, glória a Deus, daqui a pouco você pisa na casca da banana, né? E peca. Nós pecamos por pensamento, palavras, obras. É impossível parar de pecar. É impossível, porque é da natureza humana. Podemos vencer o pecado na comunhão, na consagração, né? Louvando, glorificando a Deus e buscando as coisas de Deus. Mas somos homens, entende? A nossa carne é terrível, né? Nos leva à prática do pecado. Por isso que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote e vive intercedendo por nós. João fala na sua carta, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados,
que é a propiciação? É a oferta. Está feita a Deus para o nosso perdão e salvação. Porque sem essa oferta, sem acreditarmos nisso, não há perdão e salvação para nós. Entendeu? Ele é o nosso advogado, intercedendo sempre por nós, para a nossa salvação, né? Mas eles fizeram aí uma diferença. Então, eles estão dizendo que a regeneração é que salva do pecado, que é uma blasfêmia, né? São mentirosos, porque a palavra de Deus, lá na carta de 1 João, no capítulo 1, verso 8, diz: se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Você leia, abra lá a sua Bíblia, lá na primeira carta de João, está aqui, ó. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, como eles estão dizendo que eles não confessam pecado, pode ouvir lá na tribuna, né? Eles confessam erro, mas não confessam pecado. Veja, fizeram uma diferença, tá? Que não existe. Todo pecado é um erro e todo erro é um pecado. É assim que o Novo Testamento trata esse assunto, tá? A palavra no Novo Testamento para pecado, erro, é uma só, é hamartia, entende? Significa erro, pecado, erro. Então veja, você faz uma conta, 2 mais 2 igual a 3, você errou na sua conta matemática, não é mesmo? Mas o Novo Testamento trata isso como pecado. A diferença está em tem coisas que ofendem a Deus e outras coisas não ofendem a Deus. Fazer uma conta, 2 mais 2 igual a 3, você errou na sua conta matemática, mas você não ofendeu a Deus. Essa é a diferença, só isso. Mas eles fizeram uma diferença entre pecado e erro. E não confessam que são pecadores. Dúvida, se duvida, pergunta para um ancião aí, se ele falar, irmão é pecador? Ele vai se sentir ofendido. Na primeira oportunidade ele vai dar um pontapé no seu traseiro e expulsar você. Entende? Porque ele acredita que você está acusando ele de adultério. Na cabeça dele, o pecado é só o do adultério. Enganar, mentir, faltar com a verdade, omitir a verdade, né? Ser desleal, entendeu? Para eles não é pecado. Olhar para as mulheres, essas coisas todas, não. Masturbar, né? Que são masturbadores também, tá? Não. Eles não é pecado, são erros que eles cometem. Pecado é só o pecado do adultério. Mas a palavra de Deus está dizendo que tudo isso é pecado e Deus trata isso como pecado. E quando eles negam o pecado de suas vidas, a palavra de Deus diz que eles estão mentindo. E tem mais outra coisa também, que é o pior de tudo, né? O verso 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Esse L.O., fazemo-lo, é o próprio Deus fazer o próprio Deus de mentiroso. E novamente diz, não há verdade em nós. Entende? Então, ainda além de a palavra de Deus declarar que são mentirosos, ainda fala que são blasfemadores, hein? Ofendendo, insultando a Deus, negando o pecado em suas vidas. E a segunda parte, né? Seria então um novo nascimento. O que é um novo nascimento? Então é a entrada na glória. Tá? Isso vai acontecer, né? Porque vão ser julgados por Deus. Todo mundo se acredita como um dia serão julgados, vão passar por juízo diante de um Deus que é justiça absoluta e santidade absoluta e que vai julgar essas coisas, ó, com a justiça dele, com a santidade dele, entende? E não vai ter jeito, vai mandar todo mundo para o inferno. Então, meu querido irmão Josival Soares de Oliveira, tá? Eu faço vídeo, escrevo textos com o objetivo da salvação das almas, tá? Porque nesse engano religioso vai todo mundo parar no inferno. Está passando aí os versos com o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação, onde ele fala por 20 vezes, olha,
Vou desenhar aqui, ó, 5, ó, 10, 15, 20 vezes que quem crê nele tem a vida eterna. Tá? E a nossa doutrina, mesmo até no Inário número 5, né, está dizendo, ó, o Inário número 5, esse aqui, tá? Está dizendo que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Está vendo aí? Está vendo aí? Ó, entende? Se é Deus, acabou a conversa, rapaz. Falou, está falado. Entende? Não somente ele falou isso daí, tá? Como você encontra, ele por 5 vezes ele declara: a tua fé te salvou. Entendeu? Salvou quando? Que hora? Não sabemos. Só eram pessoas que foram procurá-lo para serem curados de um problema, de uma enfermidade, porque eram cego, estavam leprosos, estavam aleijados e tal. E ele curou essas pessoas. Depois ele disse: a tua fé te salvou. Salvou do quê? Da doença? Não. Tem várias pessoas que ele falou: a tua fé te curou. Não. Salvou a alma. Ele falou, o verbo salvar no passado. Quer dizer, essas pessoas foram salvas num momento que nós não sabemos, porque o Novo Testamento não conta. Mas podemos, com certeza, concluir que essas pessoas foram salvas no momento que ouviram o Senhor Jesus, a sua pregação, e falaram: é esse aí o Salvador da humanidade. E acreditaram nele. Foram salvos, eles não sabiam. Foram procurar o milagre, alcançaram o milagre e foram informados que estavam salvos por toda a eternidade. Entendeu? Simples assim, ó. Está passando os versos aí, ó. Abre a sua... Para o vídeo, né? Faça uma pausa. Para o vídeo, confira na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí para ver se eu estou falando a verdade ou não. Ué, entende? Porque ele pagou na cruz do Calvário os seus pecados. Não pagou metade não, uma parte. Está quitada a sua dívida diante de Deus. Você está livre de qualquer culpa, porque ele já pagou o preço da sua salvação. O preço da sua culpa já está pago. Entende? Se nós que somos homens estúpidos, idiotados, né, ignorantes, nós temos legislação a respeito. É proibido cobrar uma mesma dívida 2 vezes. Entende? É proibido por lei isso aí. E nós somos injustos, infiéis, desleais, mentirosos. E temos uma legislação que nos protege dessa injustiça. Porque cobrar uma dívida 2 vezes é injusto. Claro que é injusto. Você deve lá no armazém, né? Está devendo R$1.000. Eu vou lá e pago os seus R$1.000. Pá! Paguei a sua dívida. Falo com o dono do armazém lá, do supermercado. Tá pago a dívida do meu amigo? Ele fala: não, tá pago. Então me dá um recibo. Ele dá um recibo, tá? Aí daqui a pouco vem o cara bater na tua porta. Como é que é? Bater na tua porta lá para cobrar a mesma dívida que eu já paguei. É injustiça isso aí. O cara está querendo receber 2 vezes. É injustiça. Você acha que o juiz do universo, criador de todas as coisas, justiça absoluta, santidade absoluta, cobrou no seu Filho Jesus Cristo a sua dívida, o seu pecado, a sua culpa, e vai cobrar depois de você? É impossível, ele não vai fazer isso, não tem como fazer, entende? Por isso que Jesus falou que quem crê em mim nunca perecerá. Ele fala em João 10:28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão eternamente. E da minha mão ninguém pode arrebatar. Mas o problema é o seguinte, que esses vigaristas sem vergonha, eles estão ensinando o que para você?
Não, perece sim. Jesus diz, nunca perecerão. Eles falam, não, perece sim, entendeu? São sem vergonha esses camaradas, rapaz, são sem vergonha, filhos do diabo. Jesus falou no verso 29, e da 28, ele fala, da minha mão, ninguém pode arrebatar o crente, entende? Esses camaradas falam, não, o diabo pode arrebatar da mão do Senhor Jesus. Arrebata sim. É lógico, é isso que eles estão pregando. Jesus no verso 29, João 10, 29, diz, o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então é dupla segurança, o Senhor Jesus e o Pai, entendeu? Mas esse camarada estão dizendo, né? Não, arrebata da mão do Pai também, o diabo arrebata. Entende? São pregadores do diabo, são servos do inferno. Aí você fala, não, mas eu na congregação, Deus falou com a minha alma, Deus falou cara a cara comigo. Fala mesmo. Você elegeu esse veículo para falar com a sua alma. Entendeu? Se você me eleger para ouvir na minha boca uma palavra, um conselho da parte de Deus, entende? Se você acreditar de fato nisso, ele vai honrar a sua confiança e vai atender você. Lá no livro acho que é de Juízes, não me lembro mais, Deus falou na boca de uma jumenta, entende? Quanto mais fala na boca de um homem, entende? Mas esse homem, sabe o que ele está fazendo? Ele está se apropriando da glória de Deus. Ele está dizendo, por meio de linguagem subliminar, que ele é o cara. Ele é a boca de Deus na terra. A palavra de Deus não está na Bíblia, está na boca dele. Ele é o cara, entendeu? E por isso, e você que não sabe nada do que a Bíblia diz, vai atrás desses homens, né? Entendeu? E tem mais o 12º ponto de doutrina, que é a ressurreição corporal do crente. Eles não acreditam nisso, tá? Que o crente vai receber um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus. Então, tá vendo, meu querido irmão Josival Soares de Oliveira, não sou um perseguidor da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou um defensor da Congregação Cristã no Brasil. Estou defendendo a Congregação Cristã no Brasil, as milhares de almas, né? São mais de 3 milhões aqui no Brasil, mais uns 500 mil no exterior. Eu estou defendendo toda essa querida irmandade da senha assassina destes homens, porque eles estão mandando a nossa irmandade para o fundo do poço do inferno. Porque é fácil você entender isso. Se tudo isso que eles estão pregando fosse verdade, eles assumiriam estas coisas, entende? Não é em listas secretas de ensinamentos, fazendo modificações ocultas nos livretos e tal, entende? Eles fariam circular e divulgariam, seria para conhecimento de todo o povo, entende? Assumiriam o erro, né? Lá, eles diriam, os primitivos irmãos estavam totalmente errados, eles estavam por fora, não é nada disso. E explicaria pra gente, mas não, é tudo escondidinho, entende? Tá aí, a marca é o selo do diabo, para você saber que tudo isso é uma enganação diabólica, tá? Então, meu querido irmão Josival Soares de Oliveira, não sou perseguidor da Congregação Cristã no Brasil, como você está afirmando, tá bom? Nada disso. O vídeo está muito comprido. Eu paro por aqui, vou continuar comentando, porque ele falou outras coisas também, né? Vou continuar comentando depois em outros vídeos, né? As suas afirmações, mas fico por aqui. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? E o que a Bíblia, né? Você conhece esse livro aqui, né? O que ele fala a respeito delas, né? Porque as nossas doutrinas, fique sabendo, são muito bem fundamentadas nas Escrituras Sagradas, entendeu? São doutrinas verdadeiras e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, entendeu? Então, divulga, me ajuda aí, tá bom? Divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, entende?
publica, divulga, compartilha, entende? Para que a nossa Irmandade conheça a verdade da Palavra de Deus e salve suas almas, entende? Creiam no Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, nosso verdadeiro, único e verdadeiro Salvador, né? E que trouxe uma salvação completa, perfeita e suficiente para o perdão e a nossa salvação. E salve suas almas. E se nesse nosso esforço, uma alma vier a crer no Evangelho do Senhor Jesus, na suficiência do seu sangue para a sua salvação, e entrar na glória de Deus, salvando suas almas, os anjos vão cantar louvores no céu e nós seremos ricamente abençoados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, um grande beijo nos vossos corações. Um grande beijo em vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.